Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, ciência, política e muito mais. E no tópico de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da evolução. Eu primeiro vou querer começar falando sobre dois erros muito comuns que as pessoas cometem ao refletir sobre a teoria da evolução, principalmente pessoas que não estudaram profundamente ou só conheceram assim na época do colégio e tal. O primeiro erro ele é o menos relevante para nós, mas ele é muito comum e você com certeza já ouviu alguém falando isso, é o erro de dizer o homem evoluiu do macaco. Não. O homem não evoluiu do macaco, os homens evoluíram junto com os macacos. E nós temos, seres humanos e macacos, um ancestral em comum. Normalmente vocês viram alguma coisa tipo isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Aí vocês viram isso aqui, você pensou, isso aqui é um macaco e evoluiu em homem. O cérebro da gente faz essa dedução equivocada quando vê essa imagem. Porque a gente olha para isso aqui e pensa, esse é um macaco como os nossos macacos. Não, esse é um ancestral em comum. Tudo bem que o ancestral em comum, ele lembra mais, parece mais com os nossos macacos, mas ele não é um macaco como os nossos. Ele não existe mais. Esse ancestral em comum, ele derivou ou nos seres humanos ou nos macacos. Um gráfico mais adequado do que esse daqui, já que esse cria esse erro cognitivo na nossa cabeça, seria um gráfico como esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Que tem aqui, ó, as ramificações, ó. E esse aqui, Ramalapithecus, ó, ele deu orangotango, gorila, chimpanzé e uma ramificação do Ramalapithecus, tá vendo? Ele deu chimpanzé e deu seres humanos. Por isso que chimpanzé e seres humanos têm 98% do DNA praticamente idêntico. Porque nós estamos tão próximos no processo de diferenciação. Então, o ancestral em comum que seres humanos e chimpanzés têm, ele não existe mais. Porque ele ou deu chimpanzé ou deu seres humanos. Ou ele evoluiu em uma direção ou ele evoluiu na outra direção. E por isso ele acabou deixando de existir, como ele existia no passado. E nós temos hoje os resultados desse processo evolutivo, chimpanzés e seres humanos. Né? Um outro gráfico aqui, ó, que fala justamente ancestral em comum, como eu estava explicando, está escrito aqui, não sei se dá para ler, ancestral em comum, né? É muito semelhante, né? E mostra aqui o ser humano, ó, e os ancestrais que não existem mais. Né? E vocês podem encontrar tudo isso na internet. Esse material, vou beber um pouquinho de água aqui. É um material amplo disponível na internet mostrando com provas, evidências e tal, que nós temos um ancestral em comum com os outros símios. Né? E o mais próximo de nós do ponto de vista evolutivo são os chimpanzés. E tudo isso vocês pegam aí na internet se vocês tiverem curiosidade. Mas o outro erro, esse é um erro meio bobo, porque qualquer pessoa que estudou um pouquinho sobre evolução sabe que nós temos ancestral em comum e tal. Mas ele vale a pena ser desfeito para pessoas que não estudaram muito com atenção e só viram na época do colégio, né? E aí eles viram aquela imagem ali, que essa imagem tem esse fator dedutivo, né? As pessoas, nós somos muito ligados à imagem e tal. Mas o outro erro é um erro mais complicado porque ele é cometido por pessoas mais sofisticadas, às vezes de nível universitário. São pessoas também que não estudaram muito profundamente a evolução, mas são pessoas até mais sofisticadas. E mesmo assim elas se atrapalham com o aspecto da evolução. Porque elas pensam, isso vai me levar a um outro vídeo sobre maniqueísmo, mas elas pensam que ou o processo é aleatório ou ela é conduzido, ou é um processo conduzido por um criador. Né? Elas pensam muito assim ou assado. Elas têm essa coisa do maniqueísmo, né? Bem, mal, certo, errado, não conseguem ver nuances. E o processo de evolução ele tem uma dimensão aleatória, mas ele é fundamentalmente não aleatório. E agora eu vou tentar explicar como ele tem uma dimensão aleatória, mas ele é fundamentalmente, na essência, não aleatório. Bem, a recombinação genética tem um elemento fundamentalmente aleatório, ou seja, não se sabe de antemão o que vai dar nessa recombinação genética. E essas mutações, elas têm ampla variação.
Mas fundamentalmente existem 3 tipos de mutações que nós podemos falar em relação à teoria da evolução com seleção natural. Mutações que fornecem vantagens para os seres vivos, mutações neutras e mutações que fornecem desvantagens. Vamos pegar um exemplo. Imagine um tigre na savana africana. Imagine que o tigre para sobreviver, ele precisa constantemente estar caçando, né, outros animais para comer. Então, imagine que esse tigre tem um filho, né, com a fêmea, e o filho da recombinação genética, ele deu a mutação de um tigre branco. Um tigre que é facilmente visto pelas presas, e as presas fogem. Esse tigre não vai conseguir comer direito, não vai ter filhos, provavelmente, se tiver filhos, os filhos, quer dizer, vai acabar morrendo todo mundo. E essa mutação é uma mutação prejudicial, fim dos tigres brancos. Não vai ter tigre branco. Porque quando tiver essa mutação, eles não vão sobreviver. Agora, imagine uma mutação que dá uma corzinha, sei lá, umas pintas um pouco diferentes, mas que não tem muita diferença em termos de ser visualizado ou não. É neutra, pode ser que tenha algumas outras não. Mas vamos supor que tenha uma geração aí, que tem uma mutação que dá a cor da savana africana, que ele se mistura com a paisagem. Fica quase impossível de ser visto. Nossa, esse tigre tem uma vantagem evolutiva com base na adaptação dele para o ambiente. Mas não é que ele se adaptou ao ambiente, é que o ambiente selecionou a característica que saiu aleatória, que é vantajosa dentro daquele ambiente. E aí esse tigre vai comer mais, vai ter mais filhos, vai se tornar dominante e vai acabar que todos os tigres vão ter essa cor mais parecida com a cor da savana africana, e por isso ele se confunde mais com e facilita ele ser o predador. Um outro exemplo é o urso polar, né, o urso branco. O urso branco, inicialmente, que se confunde com a neve, foi uma mutação. Os ursos não eram brancos. Mas ser branco no meio de uma neve enorme facilita caçar. Esses ursos que eram brancos transmitiram essa mutação para os seus filhos, e ursos brancos se tornaram dominantes, e por isso os ursos polares todos são brancos. E aí nós podemos pegar um exemplo atrás do outro. Então, o que é relevante para falar sobre isso é o seguinte: existe sim um elemento aleatório, randômico, na combinação genética, mas quais as características são selecionadas é algo completamente não aleatório. É algo que é selecionado porque é vantajoso naquele determinado ambiente, e que por isso que parece que a natureza esculpe, né, os animais adequados para aquele ambiente. Mas na verdade é porque esse processo leva milhões de anos, às vezes bilhões para alguns animais. Poucos sobrevivem tanto tempo, mas, né, existem alguns poucos, talvez, que tenham sobrevivido mais de 1 bilhão de anos. Mas esse processo de milhões de anos, eles vão esculpindo um animal adequado para sobreviver naquelas condições. Porque as características que vão sendo selecionadas são as características que dão vantagens. A maioria dos animais que já sobreviveram na Terra deixaram de existir. Porque quando houveram transformações no ambiente, ou eles não conseguiram se adaptar, eles deixaram de existir. Todas as mutações desvantajosas, a natureza se dá cargo de esses animais não sobreviverem, né? Então, esse é o elemento fundamental. O processo de seleção natural, ele é um processo que não é randômico, mas ele que tem uma relação com a combinação genética que é. Agora eu gostaria de falar brevemente sobre a importância da teoria da evolução. Bem, a teoria da evolução, ela não só explica a diversidade da vida na Terra, ela explica como o ser humano se desenvolveu. Ela explica a proximidade que nós temos com os chimpanzés e com os outros símios. E longe disso me entristecer ou me envergonhar, eu acho que ela é fantástica, porque ela mostra toda a nossa conexão
com o nosso planeta, com os outros animais, com as plantas. A forma como nós sintetizamos açúcar e a forma como as plantas sintetizam é muito semelhante. Então nós temos na cadeia evolutiva até um grau de parentesco, embora muito mais distante. Nós temos um parentesco mais próximo com os chimpanzés, mas nós temos um parentesco também mais distante com as plantas. Então, a teoria da evolução, ela foi fantástica porque ela não explica a origem da vida. E a origem da vida ainda tem algumas dúvidas e tal, quando a química se tornou biologia e esses passos, nós ainda temos algumas dúvidas se veio no meteoro e outras hipóteses, ou se foi, como eu disse, através de um desenvolvimento inorgânico para as primeiras células que poderiam se multiplicar. Nós temos muitas dúvidas aí, mas o processo de evolução já está tão bem sedimentado, com tantas evidências genéticas, arqueológicas, os paleontólogos trouxeram muitas evidências. Quer dizer, nós temos uma verdadeira abundância de evidência, então nós sabemos como foi o desenvolvimento da vida na Terra, e isso é extraordinário. Isso nos tem implicações para muitas ciências, isso tem implicações para a psicologia, isso tem implicações diversas para compreender o ser humano, né, compreender por que nós buscamos padrões e por que nós facilmente acreditamos em certas coisas. Isso é explicado do ponto de vista evolutivo. Então, a evolução ela é uma ferramenta fantástica para nós compreendermos melhor nós mesmos e nossa existência aqui nesse planeta. Então, eu recomendo a todos que não precisam virar especialistas em evolução, mas que leiam, que assistam vídeos sobre isso. Um vídeo muito bom é o vídeo do Cosmos, mais recente, do Neil deGrasse Tyson, que está disponível no Netflix. Netflix não patrocinou esse vídeo. Mas eu faço propaganda do Cosmos de boa, porque tanto com Carl Sagan quanto com Neil deGrasse Tyson, o que vale muito, muito a pena para vocês assistirem. E era isso que eu queria dizer. Eu queria desfazer esses dois equívocos aí em relação à evolução que muitas pessoas têm e ressaltar a fundamental importância dessa teoria para o desenvolvimento da ciência e como ela é importante para todas as pessoas que valorizam a ciência e valorizam o avanço do conhecimento científico. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, peço que você dê um like e divulgue o vídeo e divulgue o canal, eu agradeço muito. E é isso aí, ficamos por aqui hoje.